assédio eleitoral no ambiente de trabalho? Aqui no Paraná, em 2022, as denúncias ligadas a esse tipo de crime explodiram. Para vocês terem uma ideia, ainda em 2018, em todo o país foram registradas 212 denúncias contra 98 empresas. Em 2022, só o Paraná superou esses números, registrando 282 denúncias contra 200 empresas. Mas o que é o assédio eleitoral? Quais são os tipos de comportamento que configuram esse tipo de crime? O empregador, por exemplo, impedir o funcionário de manifestar o seu posicionamento político é assédio eleitoral? E o mais importante, como e onde denunciar? Todas essas perguntas vão ser respondidas hoje no Bem na Pauta. Caso você não me conheça, prazer, eu sou Luísa Mainardes, repórter multimídia aqui do Bem Paraná. A coordenação do estúdio é da Josiane Hitz e quem opera pra gente é o Evandro Soares. Lembrando que a gente está nas principais plataformas de podcast, em vídeo no YouTube, em áudio no Spotify, no Amazon Music e no Google Podcasts. Então, para o episódio de hoje, eu tenho o prazer de receber o desembargador e presidente do Tribunal Regional do Trabalho do Paraná, Célio Horst Waldraff. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, um abraço a todos. É uma alegria muito grande estar aqui conversando. Perfeito, a alegria é toda nossa e poder também trazer muita informação no episódio de hoje, né? À disposição. Bacana. Então, doutor Célio, eu preciso começar perguntando, né? O período de eleições, ali, dependendo dos candidatos, do contexto que a gente está, ele pode ser bem acalorado e isso acaba respingando em várias frentes, né? Na família, nos relacionamentos e também no ambiente do trabalho. Então, eu preciso começar te perguntando o que é o assédio eleitoral no mundo do trabalho, né? O que diz a lei sobre isso? Veja, o que a gente percebeu é que o quadro político anda muito conflitivo. As eleições, se fala muito em polarização. E na última eleição, particularmente, nós assistimos isso. O que é o assédio eleitoral? É qualquer forma de constrangimento, de pressão, de coação que se faça para votar nesse ou naquele candidato. Isso é particularmente delicado na empresa, no ambiente de trabalho, porque existe ali uma relação entre o empregador e o empregado que é uma relação desequilibrada. A gente fala da relação capital e trabalho. Então, uma das partes é vulnerável, uma das partes é suscetível a essas pressões, a essa coação, e isso pode descambar para o lado da política partidária, que é uma questão indesejável. Quando é que isso acontece? Quando, por exemplo, a empresa exige que o funcionário vote num certo candidato, que a empresa faça campanha para um certo candidato, use camiseta, decalque, e saia pelas ruas fazendo campanha, anunciando que estão a favor desse ou daquele candidato. Nada disso é aceitável. Nada impede que o empregador manifeste a sua opinião, diga assim, olha, eu sou favorável a este candidato. E assim como nada impede que o empregado também faça essa manifestação no ambiente de trabalho. Tá? A questão está no exagero, no excesso. E particularmente essa situação desequilibrada, essa situação, a gente diz assimétrica, que é uma palavra um pouco complicada, entre o empregador e o empregado, e torna o trabalhador muito suscetível a esse tipo de pressão, porque frequentemente o seu emprego está em jogo. Sim. Então isso é delicado, uma situação, como você mesmo observou, aconteceu com muita frequência na eleição passada, e a gente teme que esta eleição possa se repetir, esse quadro talvez até um pouco agravado, porque a eleição é municipal, então há uma proximidade muito maior entre os candidatos e o eleitorado. E isso é propício para esse tipo de pressão, esse tipo de exagero inadequado. Tá? Sim. Qual a consequência jurídica desse tipo de situação? O que diz a lei, o que diz o direito a este respeito? Há duas possibilidades de que se configurar um crime eleitoral, a previsão na lei, então, indicando quais são as consequências desse tipo de procedimento, de constranger, de coagir alguém a votar, né, genericamente, isso é um crime eleitoral, e uma consequência civil trabalhista, que isso configura, então, o assédio eleitoral, uma das formas de assédio, e isto gera uma indenização, o direito de uma indenização para o trabalhador, se isso, lamentavelmente, vier a acontecer. O senhor comentou um pouquinho sobre os diferentes contextos, né? O assédio eleitoral pode tomar muitas frentes diferentes, né? Queria te perguntar quais são os casos mais comuns, as denúncias mais comuns que vocês recebem. Olha, veja, tá inúmeros exemplos. O mais que a gente recebe, as denúncias, o que a gente pode ver, é justamente essa de que o empregador exige que o funcionário vote nesse ou naquele candidato e faça campanha para esse ou aquele candidato. Mas há alguns casos que se tornaram célebres. Tem uma certa empresa, tá? Esse processo é público, então a indicação, o exemplo é possível aqui, foi o caso da Havan, tá? Que gerou uma indenização pesadíssima contra a empresa, porque se sabia, isso é conhecimento público notório, né, que havia ali uma relação
de muita insistência da parte do proprietário para votar nesse ou naquele candidato. Isso foi uma situação célebre e gerou consequências pesadas, né? Tanto é assim que a gente vê que nas grandes empresas já existe uma cultura de valorização da liberdade do voto. O que a gente observa, o risco do assédio está muito mais para as empresas de médio e de pequeno porte. A preocupação maior em relação a esse tipo de empresa em que isso ainda possa acontecer. Sim, e agora, né, com as eleições municipais, está tão pertinho de casa, né, a gente conhece mais os candidatos até pessoalmente, às vezes, e também a gente está falando da nossa cidade que a gente está morando, né, então isso acaba sendo um pouquinho mais intensificado. Não, claro, é natural, por ser uma eleição local, que a campanha, que o processo político seja muito intenso. Isso, inclusive, é positivo, isso é produtivo, que se faça um debate muito profundo a respeito das questões. Coisa que, diga-se de passagem, até faz tempo que não acontece nas nossas eleições. O debate de propostas, o debate a respeito de ideais, tudo isso a gente vê que até se perdeu um pouco nesse processo eleitoral conflitivo que a gente tem vivido. Então, isso tudo é importante. Nada impede que isso aconteça, inclusive, dentro da empresa. Mas dentro de limites muito restritos, em que isso não configura uma violação a um direito sagrado, um direito constitucional, que é o direito de voto. Sabe? Isso é importante. Nós temos uma história muito pesada em relação a isso, que remonta ali aos primórdios da República, da época ali do coronelismo, da época do curral eleitoral. Então, que, particularmente no campo, era muito comum que o proprietário de terras, muitos empregados, exigia que os seus empregados votassem no seu candidato, e isso tornava as eleições, o voto era aberto, o voto não era secreto, e isso permitia, então, um grau de liberdade mínimo para exercer o direito do voto. As coisas foram evoluindo no curso do tempo, nós fomos avançando muito nessa questão da liberdade do voto, mas agora tivemos um retrocesso, especialmente na última eleição, a eleição presidencial. A gente percebeu que algumas questões acabaram retrocedendo, voltando atrás um pouco na marcha da história, particularmente nesse assunto. Sim, importante conhecer a história para a gente não repetir, né? Aquela frase clássica, mas é a realidade. Sem dúvida nenhuma, era algo que a gente esperava que já tivesse, cada vez fôssemos evoluindo mais nessa direção e qualificando o voto, qualificando o debate na eleição. Só que, infelizmente, a gente retrocedeu um pouco nisso, dá para observar. Agora, quando a gente fala sobre expressar a preferência política ali dentro do ambiente de trabalho, seja o empregador, seja o funcionário, existe algum limite para isso ou é uma questão realmente de ética, de etiqueta? Ou existe algum caso em que realmente não é adequado, é proibido, enfim? Não, como lhe digo, a questão de quando isso configura o exagero, a coação, a pressão, o constrangimento é que nós estamos diante do assédio eleitoral. Então é preciso ver no caso concreto como as coisas se passaram. Sim. Nós temos essa figura genérica, assédio eleitoral, isso não pode juridicamente falando, só que agora definir isso claramente é preciso ver o exemplo, ver o caso concreto, para saber o que aconteceu, se de fato houve o exagero ou se foi uma situação normal, de mera opinião que foi expressada, até porque a recíproca pode ser verdadeira. Algum funcionário pode fazer isso em relação a seus colegas. Isso também é um assédio horizontal, que a gente chama, né? Não só uma situação vertical, de cima para baixo, mas colateral entre os colegas ali também. Isso pode configurar o exagero. A gente vê um outro ambiente em que isso é muito frequente, é na área do servidor público, do funcionalismo público. Eu chamaria assim de assédio funcional, em que na área pública, o sujeito que trabalha no serviço público também é obrigado a votar, a fazer campanha para esse ou para aquele candidato. É também uma situação que a gente observa e que gostaria que isso não acontecesse. Cada contexto tem sua particularidade, né? Exatamente. Bacana. E hoje a gente, no mundo inteiro, né, lida com uma situação bem específica do trabalho remoto, né? Principalmente depois da pandemia, que isso se intensificou de uma maneira muito grande. Existem, às vezes, empresas inteiras que funcionam ali de forma online ou de forma híbrida. Nesse caso, o assédio eleitoral também pode tomar uma forma específica? Claro, nada impede que isso aconteça e utilizando a ferramenta da internet, das redes sociais. As redes sociais são um ambiente muito rico desse tipo de conflito, né? E nada impede que isso também aconteça no trabalho remoto. Veja, o que a gente observa é que o trabalho remoto está num caminho um pouco de volta, sabe? Observando aí a realidade do mundo do trabalho, parece que está havendo um retrocesso, um retorno para a empresa, sabe? Os empregadores, no começo, se entusiasmaram muito com o trabalho remoto, porque ele tem uma grande vantagem, ele é muito econômico. Com certeza. O trabalhador está fora do
posto de trabalho, tem os gastos aí decorrentes, a própria estrutura da empresa pode diminuir um pouco, mas o que se percebeu é que a produtividade também não é exatamente a mesma, pelo menos do ponto de vista dos empregadores. Uhum. A própria ligação do funcionário com a empresa, do ponto de vista Fica emocional, um pouco fragilizada. um pouco prejudicada. Então, a gente percebe que já não é mais aquele entusiasmo todo Sim. que havia. Mas nada impede que, mesmo numa situação como essa, haja o assédio. Olha, o empregador manda um e-mail, uma mensagem pelas redes sociais, diz, olha, eu quero que você vote nesse candidato, esse aqui é o nosso candidato, votar no outro candidato vai implicar em prejuízo para a empresa, você corre o risco de perder o emprego, porque a situação vai ficar muito ruim se isso acontecer. Este candidato aqui é um candidato que é ruim para a economia, e a empresa vai correr o risco de desaparecer. Todo um terrorismo que a gente observou na última eleição e que não se confirmou. Uhum. Sabe? O que a gente percebe é que esse é um caso de exagero, tá? E que, de fato, não pode ser aceito. A intenção nossa, nós estamos nos conveniando aqui, particularmente da Justiça do Trabalho, dos órgãos ligados à área do direito do trabalho e do pessoal ligado ao direito eleitoral, o TRE, capitaneando, gostaríamos de prevenir esse tipo de situação. A ideia é a prevenção, para evitar que isso vire um crime, para evitar que isso vire um passivo trabalhista para a empresa. Sabe? Então, o empregador deve se precaver no particular. Sabe? É um risco que não vale a pena correr, sabe? Entrar numa bola dessa por razões de política partidária, de fato, não é muito inteligente do ponto de vista da administração empresarial. Sabe? Há outras questões que são mais importantes para a economia da empresa que devem ser consideradas. Pode pesar no bolso, né? Exatamente, esse é o risco. Tá? E esses valores de indenização não são baixos. Uhum. Sabe, esse exemplo que eu me referi, dessa cadeia de lojas, foi uma indenização altíssima, uma indenização pesada, que assustou, inclusive, mas que talvez devesse ser assim, como exemplo, para demonstrar que isso é inaceitável, isso é grave, isso é uma coisa muito delicada. Uhum. E o doutor falou um pouquinho sobre redes sociais, né? Hoje todo mundo praticamente tem uma conta em alguma rede social. E eu queria te perguntar se o funcionário ele é livre para se manifestar ali também publicamente, se o empregador pode ter algum tipo de acesso ou de controle em relação à rede social do funcionário. Olha, de uma maneira geral, a diferença está nisso, saber se a rede social é profissional ou é particular. Uhum. Essa é a grande Porque diferenciação. ainda existe, né, várias contas profissionais. O e-mail funcional, por exemplo, tá? Aí de fato há uma restrição, de fato o empregador tem o direito de fiscalizar, o direito de restringir o uso especificamente para trabalho. Agora, já na rede social pessoal, a liberdade de manifestação é ampla. Nós estamos aí num ambiente constitucional, em que a parte está manifestando emitindo a sua opinião, e isso também não pode ser restringido. Isso tem uma proteção constitucional. Então, talvez o grande diferencial seja esse. A rede social profissional não pode, o empregador tem o direito de fazer, eventualmente, algumas fiscalizações, alguns limites, e na rede social particular, aí a liberdade de manifestação é plena. Perfeito. E agora, falando um pouquinho sobre o depois, né? Caso eu tenha sido vítima de assédio eleitoral, como que eu posso denunciar? Onde eu preciso ir? Por onde começar? Veja, nós aqui no Paraná estamos criando uma rede para combater o assédio eleitoral, né? Uma rede que é capitaneada pelo Tribunal Regional do Trabalho e pelo Tribunal Regional Eleitoral. Então, a área do direito do trabalho e a área do direito eleitoral. Participam também o Ministério Público do Trabalho, do nosso lado, o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Eleitoral, participam a Universidade Federal do Paraná, tá? A OAB, estamos todos aí conectados em um convênio para justamente combater o assédio eleitoral. E o grande canal de denúncia está centralizado no Ministério Público Estadual. Então, no site do MP Paraná, né, basta procurar e é fácil, qualquer ferramenta de busca localiza isso fácil. Já na primeira página tem um banner laranjado, a pessoa clica ali e abre um formulário para fazer uma denúncia, que pode inclusive ser uma denúncia anônima, que vai ser fiscalizada pelo Ministério Público Estadual, pelo Ministério Público do Trabalho ou pelo Ministério Público Eleitoral. E aí isso se converte aí numa ação criminal, numa ação trabalhista, né, se constatar que de fato está havendo esse tipo de abuso. E eu não preciso ter sido a vítima para poder denunciar também, né? Existe essa possibilidade do terceiro. Exatamente. Percebendo que o ambiente na empresa não é um ambiente politicamente saudável, né, pode fazer a denúncia, mesmo que ele próprio não tenha sido vítima. Mas a questão está em saber o que está acontecendo dentro da empresa e se está havendo esse tipo de abuso.
Uhum. E quando a gente pensa na denúncia, né, a gente sempre pensa como que eu consigo, né, provar isso que está acontecendo. Então, eu queria perguntar, é obrigatório apresentar provas, por exemplo, e que tipos de provas que podem ajudar a mostrar que o motivo da demissão foi esse e não outros que o empregador, por exemplo, pode acabar relatando, né? Veja, no direito, normalmente tudo demanda prova, sabe? Isso é uma questão extremamente importante. A Uhum. parte que alega precisa provar, né? Agora, a questão está em oferecer formas de prova acessíveis para quem faz a denúncia. Normalmente, a grande prova do empregado nas questões trabalhistas é a prova testemunhal. É uma prova delicada, que tem eventualmente seus problemas, mas é a única forma que o empregado tem de provar suas alegações. Uhum. Então, ele deve trazer testemunhas que relatam, que vêm contar para o juiz o que estava efetivamente acontecendo na empresa. E se, por exemplo, esse exemplo que você está usando, se ele foi mandado embora, às vezes até por justa causa, porque expressou a sua opinião política que era contrária à opinião política da empresa. Se provar isto, que a demissão decorreu dessa manifestação de vontade, a empresa possivelmente vai ser condenada aí a indenizar. Caso contrário, se provar que não, o sujeito coincidentemente foi mandado embora, porque estava havendo uma redução do quadro de pessoal, que havia ali já algum tipo de dúvida quanto ao procedimento disciplinar desse funcionário, aí não se configura assédio eleitoral e a empresa precisa ser inocentada. Uhum. Então, na questão da demissão, por exemplo, que é uma questão importante, né? Porque daí a pessoa realmente fica vulnerável, na Ainda questão até mais vulnerável, econômica. É claro. possível buscar uma reparação. Sem dúvida nenhuma. A grande reparação é a indenização decorrente do dano pelo assédio eleitoral. Isso é uma questão a ser arbitrada pelo juiz, dependendo da gravidade do assédio de que foi vítima o trabalhador. E é justamente uma indenização, o valor vai ser fixado aí, levando em consideração os aspectos do caso concreto. Uhum. Agora falando um pouquinho sobre pessoas que têm vínculo ali com aplicativos, né? Eu acho que isso é um cenário diferente, um pouquinho mais complexo. Como vocês têm lidado com essa questão? Essa é uma novidade para o mundo do trabalho. Nós estamos passando por essa revolução em decorrência da evolução tecnológica. A gente percebe dia a dia que as coisas evoluem, as coisas vão se modificando e isso atinge o mundo do trabalho de maneira muito intensa. Basta pensar no que a inteligência artificial faz e pode fazer no mundo do trabalho. É uma questão muito rica, muito propícia para todo esse uso aqui. E, insisto, o mundo do trabalho não é diferente em relação a tudo isso que se passa na vida da vida. Uma forma muito frequente de prestação de serviço hoje em dia é por intermédio das plataformas. Então, o cliente contrata o trabalho, né, o serviço via plataforma e a pessoa é convocada a trabalhar por intermédio da plataforma também. Sim. Haveria uma dúvida nesse particular? Vamos considerar o caso mais frequente desses motoristas de aplicativo. Sim. Tá? Tem essas Clássico. Empresas aí que o pessoal conhece, né? Não vou citar aqui nomes por razões éticas, mas todo mundo faz ideia de como é que isso funciona. Você contrata o serviço de transporte desde um ponto para o outro. A dúvida que se coloca aqui é saber o seguinte: há vínculo de emprego entre o motorista e a empresa de aplicativo? Essa é a grande questão. Saber se o modelo clássico do vínculo empregatício lá da CLT, que é de 1943, saber se este modelo serve para regulamentar essa modalidade que é típica do século XXI. E vejam, se passam aí 80 anos de diferença entre um texto de lei e a realidade aqui da segunda década do século XXI. A jurisprudência debate esse assunto, isso ainda não está claro. Vai haver uma manifestação da parte do Supremo Tribunal Federal dizendo se tem vínculo de emprego ou não. Eu tenho a impressão, um prognóstico aqui um pouco arriscado até, de que vai se dizer que não há vínculo de emprego. A tendência é essa, principalmente no Supremo Tribunal Federal. O Supremo tem sido muito rigoroso com essas coisas. Talvez até nem tanto na Justiça do Trabalho, mas do ponto de vista do Supremo, a previsão que a gente faz é que não vai se reconhecer o vínculo. Agora, por outro lado, é importante que a lei viesse para regulamentar quais são os direitos desse trabalhador. Porque nós estamos nessa situação de vácuo legal. Então, tá, não se aplica a CLT, mas... O que se aplica? Exatamente. E esses trabalhadores precisam ter direitos, precisam ter proteção, precisam ter direito à seguridade social. Sabe, tudo isso é muito importante, é muito delicado. Nós temos uma questão histórica aí, extremamente importante, tem a ver com o déficit da Previdência. E esse pessoal precisa contribuir, porque dali a um tempo vão ser também aposentados, vão ser beneficiados. O dinheiro precisa vir de algum lugar. Então, esses trabalhadores, essas empresas precisam recolher a Previdência
para garantir o funcionamento desse sistema. Isso é muito importante para a sociedade como um todo, sabe? Saber qual é a classificação jurídica, então, dessa novidade. O bom seria que o Poder Legislativo, o Congresso Nacional, viesse para regulamentar essa matéria, dizendo, olha, os direitos são esses, as garantias são essas, funciona desta maneira, não tem vínculo de emprego, não tem problema. Então, quais são os direitos, quais são as consequências desse novo modelo, porque é uma novidade, efetivamente. Sim. Tá? E aí era importante regulamentar essa matéria, porque se isso não acontecer, quem que vai ter que preencher esse espaço? A jurisprudência. E isso não é o ideal, sabe? Que isso se resolva num ambiente fora das instâncias regulares. A instância democrática, que é o parlamento, nesse âmbito de discussão política. Esse seria o ideal, é assim que as sociedades organizadas funcionam. Não é a jurisprudência que preenche essas lacunas, porque é uma lacuna muito grande. A jurisprudência até tem que preencher essas lacunas da lei, mas não num caso tão grave quanto esse. Sim. Isso é importante sublinhar. Né? Senão a gente vai ter aí soluções que são ruins. Veja, deixa eu usar um exemplo para você daquilo que se fez no passado em termos de lei. Nós tivemos em 2017 a reforma trabalhista, a Lei 13.467. Só que a reforma trabalhista teve um defeito. Embora já fosse uma lei de 2017, ela foi escrita olhando para trás. Tá? Ela teve lá suas vantagens, seus defeitos, foi aprovada talvez com uma certa pressa, então tem ali alguns problemas de técnica legislativa, mas ela não pensou nessas novas modalidades. Não se pensou nisso, que é um sistema de trabalho que atrai muito particularmente a juventude. Sim, né? pela flexibilidade. Exatamente, a juventude hoje em dia já tem uma certa resistência ao velho modelão da CLT. Sim. O jovem já não quer mais ter essas obrigações de cumprir expediente. Das 8 às 5. Exatamente, que é um pouco mais de liberdade, um pouco mais de facilidade para aproveitar as vantagens da vida. Olha, liberdade de horário é uma coisa muito importante para esta geração. Então tá, beleza. Mas é preciso ver quais são os direitos, como é que isso se regulamenta, quais são as garantias que tem o passageiro, por exemplo, dentro de um carro desses. Sim. Sabe, se acontecer um acidente, como é que se resolve isso? Sabe, nada disso pode ficar assim solto no ar como mais ou menos se encontra por aí. Sim, até porque os aplicativos eles estão surgindo do dia para a noite para as mais variadas categorias também, então é um rol de profissões aí que a gente não consegue nem imaginar, até pensando na inteligência artificial também. Sem dúvida, a gente percebe que a tendência disso crescer cada vez mais, do mercado para esse tipo de trabalho, é crescente e qual é a forma de regulamentar essa matéria. O que não dá para deixar, que é o desejo de alguns, deixar isso sem regulamentação, sabe? É importante que o Estado compareça para organizar, a função do Estado é de organizar esses mecanismos. Essa liberdade absoluta, isso não funciona. Tá? A experiência, inclusive internacional, já demonstra que esse sistema não funciona. Tanto é assim que em certos países até se reconhece o vínculo de emprego dos motoristas de plataforma. Acho, por exemplo, na Inglaterra, tá? Tem uma lei da Califórnia que dizia isso. Tá? Então, é uma dúvida internacional, porque esse modelo é internacional também. E em alguns lugares se constatou que havia vínculo de emprego. Decisões, inclusive, da jurisprudência. A lei que se aplica é a lei do contrato de trabalho. Tá? Porque esse vácuo legislativo acaba levando isso, olha, não tem outra coisa para aplicar, vamos aplicar o velho modelo, que no caso brasileiro é da CLT. Pode virar uma bola de neve lá para frente. Sem dúvida, isso tudo. Aí que está, aí é um problema entre as gerações, porque são os muito jovens que estão trabalhando nisso aqui, mas a tendência é dessa modalidade crescer e a pessoa fica longos anos trabalhando e sem ter os direitos necessários, os direitos sociais necessários. A pessoa que fica abandonada lá na frente, não recolheu a previdência, vai chegar uma época que os mais jovens não acreditam nisso, mas vão envelhecer, né? Sabe, quem tem 20 anos jamais imagina que vai ter 60 um dia. Tá? E quando chega essa fase, tem que pensar em se aposentar, é preciso ter a segurança social, é preciso ter saúde garantida, e tudo isso precisa ser financiado. Então, é uma dúvida aí muito delicada. E nós estamos fazendo uma opção que talvez não é a melhor de todas. Sim. Imagino que a gente ainda vai conversar bastante sobre esse assunto ao longo dos anos. Aliás, isso é importante. Né? Talvez o lugar adequado para isso é justamente numa época eleitoral, sabe? As campanhas políticas estão muito personalizadas, num conflito muito fulanizado, mas que podia também pender em direção a propostas, a teses a respeito disso.
que diz esse, aquele ou aquele candidato a respeito justamente do trabalho de plataforma. Sim. Sabe? Isso é importante e a sociedade daí decide, olha, eu voto nesse candidato porque ele tem essas propostas para regulamentar este assunto. Ótimo. Tá? E não deixar que um juiz tenha que decidir esse assunto sem nenhuma referência legislativa mais apropriada. Perfeito. Perfeito, doutor Célio. Eu acho que a gente abrangeu tudo aqui. E eu acho que a última pergunta que eu vou ter que fazer, né, que fica é qual a expectativa do TRT para as eleições desse ano, pensando, né, que tudo corra bem, imagino. Qual a mensagem que o senhor gostaria de deixar? Pois é, da mensagem nossa é da prevenção e da conscientização. Ótimo. Tá? Particularmente para o empresário, para a empresa, para o empregador, em relação a essa figura do assédio eleitoral, e que isso não é aceitável, isso não pode, juridicamente falando, tá? Embora, talvez até por uma certa falta de informação, o empregador pensa que tem esse direito, não tem, tá? E as consequências podem ser graves. Então, insisto, prevenção, conscientização, são essas as palavras de ordem em relação a esse processo. Não vamos retroceder. Exatamente. Muito obrigada pela sua participação e por ter compartilhado com a gente tantas informações relevantes. Opa, eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Perfeito. Eu agradeço você também que assistiu a gente, escutou até o final. Então não esquece de deixar um gostei, de comentar quais outros assuntos que você acha relevante da gente trazer aqui para o Bem na Pauta. Agradeço muito a sua atenção. Não esquece de seguir o Bem Paraná lá nas redes sociais e até uma próxima. Tchau, tchau.